Olá, preciosidades! Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma experiência que eu tive e vim trazer uma mensagem da palavra de Deus em cima dessa experiência. Gente, eu vou contar aqui uma história, que é a história de Naamã. Eu acredito que muitos aqui já ouviram essa história, né? É a história de um oficial. É a história de um homem oficial da guarda do rei, né? Ele era um homem muito importante e a Bíblia fala que ele era um varão valoroso, né? Ele era um homem valoroso. E esse homem, ele estava com lepra, né? E houve um período em que os assírios Houve um período em que essa nação, né, foi até Samaria e, né, esse homem levou cativo uma menina e nesse período uma menina foi levada cativo, né? Nesse período uma menina ela foi levada, né, cativo, né? Ela foi levada para essa terra e quando essa menina chegou lá, gente, quando ela chegou lá, ela passou a servir a esposa desse oficial, né? E essa menina, ela passou a servir na casa de Naamã, gente. E um certo dia, ela percebeu... E Naamã, ele tinha lepra, né? E essa menina foi e falou, olha, se o meu senhor estivesse na minha terra, com certeza ele seria curado, pois lá existe profeta de Deus, lá existe homem de Deus, né? E quando aquela menina falou isso, Naamã ficou curioso realmente e decidiu ir atrás dessa informação que essa menina tinha passado para ele, né? E ele foi até o rei escreveu uma carta para o rei de Israel. Quando o rei de Israel viu a carta, o rei de Israel falou, por acaso esse homem acha que sou Deus que posso curar ele? Por acaso acham que sou Deus? Raíssa, por acaso acham que sou Deus que posso curar esse homem? Olha só o que ele falou. E naquele momento, né, o profeta do Senhor soube disso, né, do que estava acontecendo. E ele foi lá e quando Naamã estava ali à porta do profeta Ezequiel, quando Naamã estava na porta da casa de Eliseu, né, o profeta mandou um mensageiro ir lá fora e falar que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e assim ele seria curado daquela lepra. Quando aquele homem Naamã soube do que o profeta tinha falado, ele falou, mas por acaso, mas por que esse profeta não manda eu mergulhar no rio lá da minha cidade? Porque esse profeta não manda eu mergulhar lá nos rios de onde eu moro, lá os rios são limpos, e vai me mandar eu mergulhar no Rio Jordão. Acredito que o Rio Jordão era um rio meio que sujo, né? E quando ele falou isso perto dos servos dele, os servos falou, mas meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo mais difícil, você não faria? Por que você não faz o que o profeta está falando? E nesse momento, Naamã resolveu, né, fazer aquilo que o profeta estava falando e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E na 7ª vez, gente, ele saiu curado. A Bíblia fala que a pele dele saiu como a pele de um bebê. Só que é interessante a gente analisar que antes de Naamã ir atrás do profeta, Naamã tinha a certeza que quando o profeta visse ele, o profeta iria impor as mãos nele, impor a mão na lepra, orar, repreender aquela enfermidade, né? E ele pensava que ia ser curado dessa forma. Só que não foi dessa forma. É tanto que quando o profeta mandou ele mergulhar no rio, ele falou, mas o profeta não vai impor a mão em mim e orar e eu serei curado, não? E ele entendeu que não era daquela forma, né? Que ele teria que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E muitas vezes, gente, conosco não é diferente. Muitas vezes nós
queremos ser curados de algo, queremos uma resposta de Deus para determinada coisa na nossa vida, mas nós não queremos, e nós queremos que Deus opere na nossa vida. E nós queremos que Deus opere na nossa vida da forma que nós imaginamos que deve ser, né? Só que muitas vezes a forma de Deus operar na nossa vida é de uma forma muito diferente do que aquilo que a gente imagina, porque o querer e o efetuar é do Senhor. Ele faz da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. A gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha, gente. Deus, Ele é grandioso. Deus, Ele é Deus, né? Nunca, jamais a gente pode entender. Nunca nós vamos entender o agir de Deus, como será na nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente ora por uma causa e Deus responde de uma forma muito diferente do que aquilo que a gente pensava e que a gente imaginava. E Deus, Ele é esse Deus, né? Que Ele age na nossa vida da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. E nós percebemos também nos milagres de Jesus, né? Que muitas vezes Jesus fazia uns milagres estranhos, né? Como daquela vez que Jesus misturou o barro, né, com a saliva e passou nos olhos do cego, e naquele momento o cego foi curado. Ali, a gente vendo aquele milagre é estranho, né? Mas Deus tinha algo a tratar daquela forma. Jesus tinha algo específico para mostrar através daquele exemplo ali, daquela cura. Jesus tinha algo forte a passar ou a tratar mesmo com a pessoa que estava sendo curada. Nós não sabemos e nós não entendemos, mas para tudo há um agir de Deus da forma que Ele quer e do jeito e da maneira que Ele quer. Então não questione a Deus quando Deus resolver Então não questione a Deus quando o milagre acontecer na sua vida da forma que você não esperava. Não questione a Deus, porque Deus, Ele tem uma forma específica de tratar e de trabalhar com cada um de nós e de nos responder também às nossas orações. Eu lembro que quando minha filha estava muito doente, né, ela nasceu com vários problemas de saúde, até 6 anos de idade. Foi uma corrida muito grande contra o tempo para poder fazer tratamento nela, né? Os médicos diziam que não tem jeito, os médicos diziam que não tinha jeito, a medicina não dava esperança para ela, né? Pelo problema que ela tinha, que era tão grave. E eu lembro que uma certa vez ela adoeceu, eu praticamente morava em hospital, né? E uma certa vez ela adoeceu gravemente, ela já estava com 6 anos de idade, e ela ficou internada, e nessa internação dela, e ela começou a passar mal em casa, e eu orava nela, pedindo para Deus curar, para Deus restaurar a saúde dela, para Deus restituir a saúde dela. E a gente levou ela, e acabou, gente, que nenhuma das orações E acabou que a nossa oração, ela não era respondida como a gente queria, né? A gente fazia imposição de mão nela, orava nela, né? Repreendendo a enfermidade, e ela não ficava bem. Não acontecia o milagre. E aconteceu que ela foi pro hospital. Ela passou muitos dias no oxigênio, acho que mais de 14 dias diretamente no oxigênio, só respirava através do oxigênio, ela estava muito mal, os médicos não sabiam mais o que fazer, os médicos falaram para mim: mãe, a gente não sabe mais o que fazer porque o antibiótico mais forte que tem no hospital ela já tomou e o organismo dela não tá reagindo. Gente, eu caía de joelho, eu orava por minha filha, pedindo a Deus um milagre, né, na vida dela. E para mim, eu queria que Deus resolvesse naquele momento, né? Naquela hora, da minha maneira, né? E eu sei que ela passou 22 dias internada no hospital. E nesses 22 dias eu vi muitas crianças morrendo, mães perdendo seus filhos, e eu comecei a pregar o evangelho para as pessoas dentro daquele hospital, comecei a orar por enfermos dentro daquele hospital, né? Porque eu entendi que se eu estava ali é porque Deus queria que eu estivesse ali, e Deus tinha um propósito por eu estar ali.
e os médicos diziam que não sabiam mais o que fazer, já tinha feito todo tipo de exame, não conseguiam identificar por que o pulmão dela estava tão comprometido daquele jeito. Então, o pulmão dela estava todo afetado, e os médicos disseram que os médicos falaram que ela ia ficar com sequela no pulmão, que ela tinha perdido metade do pulmão e que não iria recuperar, como se o pulmão dela, gente, tivesse colado. Sabe a bexiga quando você molha ela e ela resseca ali, quando você vai abrir ela, ela rasga? O pulmão dela tava daquele jeito, tinha colado e não abria mais, né? Não descolava, então só tava funcionando uma parte do pulmão. E era o pulmão saudável dela, né? Que ela nasceu com o pulmão esquerdo parado e esse era o direito. E a gente começou a orar, eu comecei a clamar a Deus, pedindo um milagre, e eles enviaram ela para Unicamp. E quando ela chegou na Unicamp, ela teria que fazer um exame, né, do suor para identificar se ela tinha uma doença muito grave do pulmão, né? E qual o nome desse? Então os médicos achavam que ela tinha fibrose cística. E, gente, eu comecei a fazer eu comecei a orar a Deus e pedir para Deus, para ele abençoar que minha filha não tivesse aquela doença tão grave que é a fibrose cística. E comecei a orar e pedir a Deus. E eu sentia que minha filha estava muito mal, e realmente ela estava. E a gente foi para a Unicamp, fez o exame, para a glória de Deus, não deu nada, mas o exame não deu nada, para a glória de Deus. Mas ela continuava com o pulmão comprometido, da forma que eu falei para vocês, o pulmão dela estava colado, os médicos achavam que... E os médicos diziam que ele não ia voltar ao normal, mas ela teria que fazer fisioterapia para aquela partezinha do pulmão que estava funcionando continuar bem. E ela começou a fazer fisioterapia, ela pegou a alta do hospital. Gente, para a glória de Deus, o pulmão dela, incrivelmente, né, milagrosamente voltou ao normal, ele descolou todinho e ele abriu novamente, né? Então, assim, é um milagre muito grande. A forma que eu queria que Deus agisse na vida dela era uma, mas Deus entendeu que eu teria que passar por todo esse processo para poder ele fazer o milagre. Então, a gente nunca vai conseguir explicar a Deus por que eu tive que passar por tudo isso. Se tem um aprendizado, se eu teria que ajudar pessoas que estavam passando por isso, se é porque eu deveria orar pelas pessoas que estavam lá internadas, se é porque eu tinha que estar intercedendo dentro daquele hospital, se era para me pregar para os médicos, se era para a vida da Radassa ser um testemunho também ali para os médicos, né, do milagre que Deus faz. Eu não sei, eu só sei que Deus ele fez a obra na vida da Radassa de uma forma maravilhosa, e para a glória de Deus faz 2 anos que ela não adoece, mesmo com essa crise do coronavírus. Para a glória de Deus, ela está bem, e eu intercedo todos os dias e eu peço para Deus, né, para que ela continue bem, né, porque eu creio que o Senhor tenha feito um milagre na vida dela. E eu sei que assim como Deus operou na vida de Naamã, assim como Deus operou na vida da Radassa, Deus pode operar na sua vida, na vida do seu filho, nas causas que você tem entregado para Deus. E isso é algo maravilhoso, que nós possamos a cada dia receber o milagre de Deus e não questionar a forma que Deus trabalha, pois ele tem uma forma específica de trabalhar na vida de cada um de nós, tá certo? Então, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham sido edificados. Abraço a todos, fiquem com Deus. Quem sentir no coração de semear no nosso ministério, eu vou colocar tudo na descrição do vídeo. Abraço a todos, fiquem com Deus. Repete, mãe. E até o próximo vídeo.